Graça e paz no nome de Jesus. É uma alegria poder mais uma vez compartilhar com você o estudo bíblico, um estudo da Palavra do Senhor. Nós estamos em mais um estudo bíblico interativo. E a diferença do estudo bíblico interativo para a maioria dos outros estudos bíblicos é que aqui nós vamos conversar acerca de um texto bíblico específico, vou te apresentar um panorama, digamos assim, do que seria o livro que nós vamos estudar, e hoje, no caso, é o livro de Jonas. E aí você vai para o capítulo, você vai dar uma pausa no vídeo, você vai correr para o capítulo e ler, estudar o capítulo, responder algumas perguntas, depois você retorna, dá um play no mesmo vídeo e nós vamos continuar, e assim até o final do livro de Jonas. A nossa intenção é que esse estudo bíblico interativo ele sirva para dirigir você em um momento de estudo bíblico na sua casa, quem sabe provavelmente com outras pessoas ao seu redor. Há as pessoas que frequentavam grupos células no momento em que a nossa igreja estava funcionando, antes de ser fechada por causa da pandemia, e que nesse momento estão sem ter as suas reuniões de grupo célula. Esse estudo bíblico, portanto, também tem a intenção de quase que substituir, fazer as vezes das reuniões de grupo célula. Então nós vamos agora para um comentário muito breve sobre o livro de Jonas, o profeta e o livro. Depois nós vamos falar sobre o primeiro capítulo e aí você já vai dar a sua primeira pausa para você ir para o momento de leitura da Bíblia. Inclusive, enquanto nós estivermos rodando a vinheta, você vai ter tempo de fazer duas coisas. A primeira é ir buscar papel, caneta e a sua Bíblia, claro, para você conseguir proceder com esse estudo bíblico. E a segunda é arrebanhar as pessoas da sua casa para virem participar com você durante esse momento de estudo bíblico, tá joia? Até daqui a pouquinho, então. Então vamos conversar sobre o livro de Jonas e sobre o profeta Jonas? Antes, no entanto, quero fazer uma oração com você. Não sei se você já fez isso. Vamos orar então e daí a gente já conversa. Feche seus olhos aí. Pai de amor e graça, muito obrigado porque o Senhor nos dá a Tua palavra, mesmo nos momentos em que não podemos nos encontrar como igreja, como irmãos, o Senhor ainda assim permite que nos encontremos com o Senhor pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Quero te pedir que o Senhor direcione nesse momento esse nosso estudo bíblico e quero te pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Não somente para nos acalentar, não somente para nos confortar, mas fale aos nossos corações para nos dar direção, Senhor. Direção acerca de qual é a Tua vontade nas nossas vidas e como que o Senhor espera que nós venhamos a proceder. Então que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos direcione, que o Senhor se apresente para nós mais uma vez e que o Senhor fale conosco. Tudo isso através da Sua palavra nesse momento. É o que nós te pedimos pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá? Primeiro, quem era Jonas? Quando nós vamos para o segundo livro dos Reis, nós vamos encontrar uma citação do profeta Jonas. No capítulo 14 do segundo livro dos Reis, a partir do versículo 23, nós vamos ver uma citação dizendo que Jonas foi um profeta na época, um pouco depois da divisão dos dois reinos, quando o reino de Israel, que era um só, passou a ser dividido em dois, em reino do norte, que era Israel com a capital em Samaria, e reino do sul, que era Judá com a capital em Jerusalém. Pouco depois disso, Jonas aparece no cenário do reino do norte, o reino de Israel. E ele profetiza naquela região, ele faz algumas previsões que se cumprem. Portanto, Jonas era um personagem real, uma pessoa real, diferentemente do que muita gente fala. Tem muitos que acreditam que o livro de Jonas é ficção, é uma parábola. Essas pessoas, o reverendo Augusto Nicodemos Lopes costuma dizer que essas pessoas que têm problemas com os milagres que aparecem no livro de Jonas, na verdade, elas têm um problema com o Deus de Jonas. Porque o Deus que cria tudo do nada, o Deus que faz um homem andar sobre as águas, o Deus que faz se multiplicar o azeite ou transformar a água em vinho, esse Deus não teria problema nenhum em fazer os milagres que aparecem relatados no livro de Jonas. Então, quem tem um problema, uma dificuldade em crer nos milagres relatados no livro de Jonas, na verdade, tem um problema em crer em Deus e em seu poder. Dito isso, sabendo que Jonas foi um profeta que existiu, uma pessoa que existiu, também vale a pena a gente observar o Evangelho de Mateus no capítulo 12 e depois no capítulo 16,
e o capítulo 12 de Mateus, depois se repete lá em Lucas no capítulo 11, tá bom? E nós vamos ver nessas duas passagens, Mateus 12 e Mateus 16, Jesus se colocando, utilizando Jonas como um elemento de comparação. Então ele se colocando em comparação a Jonas, dizendo, uma geração má e adúltera pede um sinal do céu para provar que eu sou seu filho de Deus ou que eu sou enviado de Deus, pois nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. E quando ele disse isso, ele estava se referindo ao fato de Jonas ter passado 3 dias no ventre do peixe, assim como ele passaria 3 dias sepultado no ventre da terra. E depois ele utiliza-se do profeta Jonas e diz assim, eis aqui alguém que é maior do que Jonas. Ele diz assim, os ninivitas creram na pregação de Jonas, então citando como um fato, como uma verdade. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Então os ninivitas se levantarão no juízo para acusar esta geração que está me ouvindo. É isso que é dito em Mateus 12. E quando ele coloca isso, ele está afirmando, portanto, que Jonas existiu, ele está afirmando que Jonas foi fundamental para a conversão dos ninivitas, dos moradores da cidade de Nínive, e que aqueles moradores da cidade de Nínive creram em Jonas, que era muito menor do que Jesus, ao passo que o pessoal de Mateus, lá do relato de Mateus, não estava crendo no próprio Cristo, muito maior do que Jonas. Por isso que Jesus, em Mateus 12, diz que os ninivitas iriam servir de testemunho contra aqueles que ouviram Jesus e não deram ouvidos a ele. Então Jonas foi sim uma pessoa, ele era filho de Amitai, é tudo que se sabe. No livro, como eu citei, de 2 Reis, no capítulo 14 de 2 Reis, dos versículos 23 em diante, também é dito que Jonas, ele era da região de Gat-Efer. Portanto, filho de Amitai, da região de Gat-Efer. É tudo que a gente sabe acerca desse homem, além do fato de que ele foi um profeta conhecido pelo povo de Israel, sim. Dito isso, vamos falar sobre o livro. O livro de Jonas é um livro curto, ele tem apenas 4 capítulos. O nosso último estudo bíblico interativo foi sobre Abacuque, que tinha 3 capítulos. Só que, diferentemente de Abacuque, que nós fizemos um estudo bíblico para uma sentada só, aqui no livro de Jonas, nós vamos preparar um estudo bíblico para 2 momentos de estudo. O primeiro você vai olhar o capítulo 1 e 2, e o segundo você vai olhar os capítulos 3 e 4. Então vamos lá, está na hora da gente conversar sobre o primeiro capítulo do livro de Jonas. E durante essa nossa conversa eu vou lançar para vocês 4 perguntas. Por isso, inclusive, que você precisa de papel e caneta. Você vai anotá-las e à medida que vocês forem lendo o primeiro capítulo de Jonas, você vai tentar responder essas perguntas, tá ok? O primeiro capítulo, ele narra o chamado de Deus para Jonas. O primeiro momento em que Deus chama Jonas e dá uma ordem para Jonas. Vá pregar aos ninivitas. Então, quando nós observarmos o mapa, nós vamos perceber que o caminho que Jonas deveria percorrer era no sentido norte e depois com uma curva a leste, uma curva à direita de quem está olhando para o mapa, uma curva a leste para chegar na cidade de Nínive. Não dava para ir para Nínive de navio. Você poderia ir metade do caminho de navio e depois desembarcaria e caminharia para dentro do continente, para o rumo da Ásia, entrando no continente asiático, para buscar a cidade de Nínive. A Nínive, cidade de Nínive, era uma das capitais da Assíria, que era um país que estava se tornando cada vez mais poderoso. A Assíria ficava justo acima do mapa, ao norte da região de Israel. Lembra que eu falei que Jonas era o profeta daquela tribo do norte, a tribo de Israel, ou melhor, a nação de Israel, o reino de cima? Então, o reino de Judá ficava longe da Assíria, mas o reino de Israel, ele tinha fronteiras com a Assíria. Por isso, constantemente, a Assíria acabava invadindo as franjas, as bordas da nação de Israel e capturando e atacando os moradores daquela região. Jonas, portanto, ele recebe a ordem de pregar contra os seus inimigos. Então Deus está dizendo, eu estou bravo com a Assíria, eu estou bravo com a capital, uma das capitais da Assíria, vou atacar e destruir aquele povo, mas você vai lá alertá-los acerca disso para que eles não pereçam. E Jonas se vê muito bravo. Por isso ele pega um navio e o navio sobe mais ou menos nesse rumo que a gente estava dizendo para o norte, só que chegando a uma certa altura, em vez dele desembarcar na praia e virar para leste, o navio inteiro faz uma curva para oeste e se afasta de Nínive. E é aí, nesse momento, em que Deus
laça Jonas pela tempestade e você conhece o restante da história. E mesmo que não conheça, vai dar uma lida agora e vai dar uma olhada nisso. Portanto, à medida que você for lendo essa narrativa, eu quero lançar 4 perguntas para você. A primeira é: 3 cidades aparecem nessa trajetória. Jonas sai da cidade dele e vai para uma cidade específica para apanhar o navio. Que cidade é essa? Segunda cidade. Não é a segunda pergunta, é a segunda cidade ainda na primeira pergunta. Ele é ordenado que vá para uma determinada cidade. Que cidade é essa? A gente já falou, tá? Só para você saber, é a dica. Terceira cidade. Ele vai na direção oposta para uma outra cidade. Que cidade é essa também? Então, para qual cidade ele deveria ter ido, para qual cidade ele foi e de qual cidade ele pegou o navio? Essa é a primeira pergunta, tá bom? Anotou? Próxima pergunta. Quando Jonas entra no navio, ele é convocado para uma reunião de oração. Veja só, ele é convocado, profeta de Deus, ele é chamado, quase que pego pela orelha e levado até uma reunião de oração que estava sendo organizada no momento da tempestade. Quem era que organizou, vou repetir aqui para colocar melhor os tempos, quem é que organizou esta reunião de oração? Certo? Vou repetir para você anotar. Quem é que organizou esta reunião de oração que estava acontecendo no navio, na hora da tempestade, e para a qual Jonas foi convocado a participar? Quem foi? Terceira pergunta. Quando Jonas vai conversar com os marinheiros e a sorte cai sobre ele, como sendo ele o responsável por aquela tempestade toda, os marinheiros perguntam: quem é você? De onde você é? Qual é a resposta de Jonas? E em especial, preste atenção, essa é a pergunta, hein? Como ele apresenta o Deus dele para os marinheiros? Então essa é a terceira pergunta. Quando Jonas é convocado para conversar com os marinheiros e a sorte cai sobre ele como culpado pela tempestade, como é que ele apresenta o Deus dele para os marinheiros? Anotou? Posso falar a quarta? Qual você acha que é o tema central, ou o resumo, ou o assunto principal de todo o primeiro capítulo de Jonas? Vou falar mais uma vez. Qual você acha que é o tema central do primeiro capítulo do livro de Jonas? Então, agora que você já tem essas perguntas em mãos, agora que você já sabe sobre a vida do profeta, a pessoa do profeta, agora que você já conhece um pouco do livro de Jonas, que você já viu um panorama do primeiro capítulo, eu vou pedir que você dê uma pausa nesse vídeo, vá para a sua Bíblia, convoque todo mundo para ler, deixe todo mundo participar, inclusive as crianças, vão respondendo essas perguntas e daqui a pouco a gente vai voltar para conferir essas suas respostas e finalizar o nosso comentário do capítulo 1. Logo em seguida eu vou apresentar o comentário do capítulo 2. Deus abençoe, bom estudo para vocês. Ok, estamos de volta. Espero que tenha sido um momento de descobertas na palavra do Senhor. E eu quero também, então, agora me debruçar com você para a gente observar o capítulo 1 e responder essas 4 perguntas. A primeira pergunta que eu fiz foi acerca das cidades. Quais as 3 cidades mencionadas no capítulo 1 que eram importantes para Jonas nessa sua rota? A primeira cidade é a mais simples, a mais fácil, a cidade de Nínive. É a cidade para a qual Jonas é chamado para ir. Deus o envia para Nínive, mas ele não vai para Nínive. Ele se dispõe para fugir para uma outra cidade chamada Tarsis. Jonas se dispôs, versículo 3, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E ainda no versículo 3, nós observamos a terceira e importante cidade nessa rota de Jonas. Ele sai da cidade dele e ele desce, no sentido de que a cidade dele era uma região montanhosa, e ele desce essas montanhas e vai até a beira-mar, pega um navio na cidade de Jope. E na cidade de Jope, ele pega o navio rumo a Tarsis. Essa foi a primeira pergunta. Segunda pergunta que eu fiz, vamos lá? Houve uma reunião de oração no navio na hora da tempestade. Alguém convocou essa reunião e foi lá chamar Jonas. Quando Jonas foi chamado, ele estava dormindo. E o mestre do navio, versículo 6, o acorda, dizendo: que passa contigo agarrado no sono? Levanta-te,
invoca o teu Deus, e talvez o teu Deus tenha misericórdia e piedade de nós. Então, de acordo com o capítulo 1, versículo 6, quem convocou essa que nós estamos chamando aqui de reunião de oração foi o próprio mestre do navio, pedindo e exigindo que cada passageiro invocasse ao seu Deus, para que, quem sabe, no meio de tantos deuses sendo convocados, um Deus resolveria sentir piedade e misericórdia daqueles e salvar a vida dos marinheiros. Essa foi, portanto, a segunda resposta. Terceira pergunta que eu fiz, você lembra qual foi? Olhe nas suas anotações. Quando Jonas é chamado para a presença dos marinheiros todos, eles resolvem tirar as sortes para ver de quem é a culpa por essa tempestade. E é claro, a sorte, ou no caso o azar, recai sobre Jonas. E quando Jonas recebe sobre si essa sorte, as pessoas perguntam para ele no versículo 8, por causa de que nos sobreveio esse mal? Qual ocupação é a sua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? E aí Jonas responde, eu sou hebreu. E aí ele apresenta a Deus. Essa era a segunda pergunta. Como que Jonas apresenta o seu Deus para os marinheiros? Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Veja bem, Deus do céu, do mar e da terra. Ele apresenta Deus para os fenícios, provavelmente fenícios, ali aqueles marinheiros, como o Deus, em primeiro lugar, o Deus que fez o mar. É o Deus do céu que fez o mar e a terra. E aí eu fico pensando que muito provavelmente na cabeça de alguns deles tenham passado, peraí, mas você está fugindo do Deus que fez o céu e o mar? No mar? É isso mesmo? E é bem essa ironia que nós vemos aqui. Durante todo o Antigo Testamento, nós costumamos ver as pessoas descrevendo a Deus como o Deus que fez os céus e a terra. Mas Jonas, sabendo que aqueles homens valorizavam o mar, sabendo da importância qual era a importância que o mar, a figura do mar, tinha na vida daqueles homens, Jonas resolve apresentar a esse Deus como o Deus que fez o mar e a terra. E ele ainda é o Deus dos céus. E eles estavam apanhando por causa dos ventos e das águas. Essa foi a terceira pergunta. Quarta pergunta do capítulo 1. Você lembra qual foi? A quarta pergunta, se você bem lembra, ela não era uma pergunta de certo ou errado. É uma pergunta interpretativa e que cada um tem a sua interpretação. Não sei qual foi a sua resposta, mas quando eu olho para o capítulo 1, eu vejo um tema central afluindo aqui, aparecendo mais do que os outros. É o tema da soberania de Deus. Palavra difícil, né? Você sabe o que é soberania? Quer dizer Deus reinando e mandando sobre tudo. Quando nós dizemos que Deus é soberano, nós estamos dizendo que Ele governa, que Ele controla. Temos até uma canção que nós cantamos dizendo, Tu és soberano. E essa canção vai dizer na lista do que Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Ele é Senhor absoluto sobre a terra e sobre os céus. E na canção não faltou, mas no livro de Jonas não, que Ele também é Senhor absoluto sobre o mar. Então Deus é soberano, porque quando nós observamos, nós vemos que os ventos obedecem a Ele. Ele é soberano sobre os ventos. O mar obedece a Ele, Ele é soberano sobre o mar. Nós vemos que os marinheiros acabam obedecendo a inclinação que Ele lhes dá. Então até os ímpios obedecem a Deus. Um grande peixe aparece por ordem de Deus e esse peixe obedece a Deus. Então, mais para frente, no capítulo 3, nós vamos ver também que esse grande peixe cospe, na verdade, no final, o último versículo do capítulo 2, o versículo 10 do capítulo 2, esse peixe cospe não, ele vomita Jonas na praia, o que é muito pior do que cuspir. E aí nós percebemos que Deus é soberano sobre toda a criação, sobre tudo que Ele criou. Céus, terra, mares, animais, pessoas, toda a criação de Deus lhe obedece. Então agora é pessoal meu, quando olho para o capítulo 1, eu vejo muito forte o tema da soberania de Deus aparecendo acima de outros temas. Pode ser que você tenha encontrado um outro tema, não quer dizer que esteja errado o seu ponto de vista, só quer dizer que talvez seja diferente do meu, o que não tem nenhum problema nisso, ok? Vamos estudar um pouquinho então o capítulo 2 e aí você já parte para a leitura. Vamos para o capítulo 2 agora então.
Não sei se você percebeu, eu precisei mudar de câmera, tive um pequeno problema com a primeira, espero que não atrapalhe, espero que não diminua a qualidade por causa disso. No capítulo 2 do profeta Jonas, a primeira coisa que você vai perceber é que nós vemos um texto em formato de poesia. Veja só, a poesia hebraica ela é marcada especialmente pela importância da linha, uma linha rimar com a outra ou ter a ver com a outra, e por causa disso nem sempre elas vêm até o final, até a margem, diferentemente do capítulo 3, em que o texto é todo justificado. Aqui no capítulo 2 não, ele tem essa grande marcação aqui que caracteriza a poesia hebraica. Sobre o capítulo 2 do profeta Jonas, também é importante você saber que é uma oração que Jonas está fazendo no momento em que ele se vê na angústia de estar à beira da morte, dentro do ventre do grande peixe. Portanto, eu vou colocar duas perguntas para você. Primeira pergunta, você ao ler o capítulo 2, responda para mim quantas vezes Jonas pede perdão a Deus por ter feito o que fez ou desobedecido, como ele desobedeceu no capítulo 1. Anote aí, vou repetir. Quantas vezes Jonas pede perdão a Deus por ter desobedecido, como ele desobedeceu no capítulo 1? Segunda pergunta que eu vou fazer. Quando nós caminharmos ao longo do capítulo, nós vamos perceber que Jonas fala sobre essa soberania de Deus, sobre essa ideia de que Deus é dono de todas as circunstâncias e ele reina sobre tudo. E aí a pergunta é, quando nós chegarmos no final, nós vamos perceber que ao longo do capítulo, ele vai dizendo que Deus é dono da vida, Deus é dono de todas as coisas e governa todas as coisas. Mas, quando ele chega no final, ele diz que a Deus pertence algo mais além da vida. O que é isso? Vou repetir a pergunta. A Deus pertence algo mais além da nossa vida. O que é esse algo mais a que eu me refiro que Jonas apresenta no capítulo 2. Leia então agora, vai dar uma nova pausa nesse vídeo, estude o capítulo 2, conversem entre vocês aí sobre o capítulo 2, daqui a pouco você dá o play novamente e a gente continua falando sobre o capítulo 2 e parte para o estudo do 3 e provavelmente você talvez queira deixar isso para o próximo vídeo, tá bom? Mas agora gaste seu tempo aí no 2 e daqui a pouco a gente conversa mais um pouco. Deus abençoe e boa leitura. Estamos de volta, espero que tenha sido muito produtiva a leitura do capítulo 2. Vamos responder as perguntas e comentar sobre ele. Portanto, quando nós observamos o capítulo 2, nós vamos perceber que Jonas está cantando ou orando de uma forma poética, muito provavelmente porque ele deve ter crescido ouvindo os salmos de Davi e os salmos dos outros salmistas quando ele ia ao templo ou quando ele tinha seus momentos de devoção. Então Jonas está repetindo aquilo que ele aprendeu e expressando a sua angústia, expressando seu louvor a Deus, expressando seu pedido de socorro, expressando tudo que ele pensa de uma maneira cantada ou de uma maneira poética. Tá joia? E quando nós observamos, portanto, o capítulo 2, nós vamos encontrar essas duas respostas. A primeira resposta para a primeira pergunta a pergunta foi, quantas vezes Jonas pediu perdão a Deus pela desobediência do capítulo 1? E a resposta é isso mesmo, nenhuma. Jonas ora, ele se debruça, ele se lança no ventre do peixe, e ele chama aqui de ventre do abismo. Ele se lança ao chão praticamente, né? Se houvesse um chão ali, ele se curvaria sobre os seus joelhos para adorar ao Senhor e não pede perdão. Não pede perdão em momento algum, você já reparou isso? E depois, quando ele chega no final, ele diz, ao Senhor pertence a salvação. Não é ao Senhor pertence a vida e a morte, porque no fim das contas era vida e morte que estavam em jogo naquele momento sobre a vida de Jonas. Mas ele não está se tratando de vida e morte, ele tem os seus olhos colocados em algo que vai muito mais além do que a simples vida ou morte, do que o viver ou morrer. Ele está olhando para aquilo que vem depois da morte ou depois do fim da vida. Ele está olhando para a nossa salvação. E Jonas termina o capítulo dizendo, ao Senhor, versículo 9, pertence a salvação. E quando a gente olhar então para o capítulo 2, como que nós poderíamos entender sendo o resumo desse capítulo? Ora, se no capítulo 1 o resumo seria que Deus é soberano, no capítulo 2 o resumo seria que Deus é misericordioso.
Há uma canção que já cantei com a minha esposa em algumas vezes, um dueto que a gente de vez em quando faz, e o refrão dessa canção diz: eu sei que Deus é o Deus da segunda chance para você e para mim. E é exatamente isso que acontece aqui na vida de Jonas. Jonas teve uma segunda chance. Diferentemente de muitos outros heróis da Bíblia, Jonas teve uma segunda chance. Moisés errou no episódio de bater na pedra e não teve uma segunda chance. Davi pecou contra Batseba e não teve uma segunda chance. Aí você pode falar, teve sim, pastor. Mas o filho dele morreu. Ele não teve uma segunda chance no sentido de Deus dizer, pouparei seu filho. Então muitos dos antigos da Bíblia, daqueles que nós crescemos admirando, não tiveram uma segunda chance e Jonas está tendo. Então é o Deus da misericórdia, é o Deus que perdoa até quem não pede perdão. É o Deus que nos dá uma nova chance. E no início do capítulo 3, você vai ver que no versículo 2, ele diz a mesma coisa para Jonas que ele disse no capítulo 1, no versículo 2 também. Então, a fala de Deus para Jonas no primeiro chamado, no capítulo 1, é igual à fala de Deus no segundo chamado, no capítulo 3. Então, Deus é um Deus de misericórdia e Ele dá a segunda chance até para pessoas como Jonas, até para pessoas como eu, até para pessoas como você. Nosso Deus é o Deus da segunda chance. Muito obrigado pelo tempo que você gastou aqui estudando o livro do profeta Jonas. Não se esqueça de você voltar para esse mesmo vídeo, nesse mesmo ponto onde você está parando, para darmos continuidade a esse estudo, olhando os capítulos 3 e 4. Aliás, eu já vou dizer uma coisa para você. Se você não ler o capítulo 4, se você não entender o capítulo 4, você vai perder todo o grande ensinamento do livro de Jonas. Então, não fique longe não, tá bom? Volte logo, vamos continuar esse nosso estudo. Mas antes de você encerrar, eu quero fazer uma oração com você agora, agradecendo a Deus pelo tempo de estudo que você teve. Vamos orar? Pai de graça e bondade, muito obrigado porque o Teu Espírito Santo costumeiramente abre os nossos olhos para que nós entendamos acerca das maravilhas que estão escondidas na Sua lei, Pai. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor age com misericórdia conosco e permite, Senhor, que nós venhamos a aprender, a usufruir, a absorver dos ensinamentos da Tua Palavra. Muito obrigado pela Tua Palavra tão rica, tão cheia de ensinamentos e, principalmente, muito obrigado porque quanto mais nós estudamos a Tua Palavra, mais nós conhecemos ao Senhor e mais nós sabemos sobre Ti. Nós te louvamos pelo fato do Senhor ser soberano, como vimos no capítulo 1. Nós te louvamos e te agradecemos pelo fato do Senhor ser misericordioso, como vimos no capítulo 2. E nós te pedimos que essa graça e misericórdia do Senhor constantemente continuem sendo derramadas sobre a nossa vida, Pai. Seja conosco, nos guarde e nos abençoe, perdoe os nossos pecados, Pai, e nos livre do mal. Em nome de Jesus que eu te peço, Senhor. Amém, meu Deus. Continuando no capítulo 3, o capítulo 3 do livro de Jonas é o momento em que Jonas recebe novamente o chamado de Deus. A mesma ordem que ele tinha recebido lá atrás, no capítulo 1, agora vem sobre ele no capítulo 3. Só que dessa vez ele resolve obedecer. E ele faz exatamente o que Deus diz. Só que do jeito dele, né? Do jeito dele. Então ele corre para a cidade de Nínive e prega naquela cidade. Diz o texto, termina o capítulo 3, dizendo o que acontece com o pessoal de Nínive. E eu quero que você responda, à medida que você vai lendo, eu não vou nem falar muito sobre o capítulo 3 não, porque você vai descobrir no momento que você estiver lendo. E eu quero que você, enquanto lê, responda as seguintes perguntas. Vamos lá então? Pergunta número 1. Quantos dias demoraria para percorrer a cidade de Nínive a pé? Vou repetir a pergunta. Quantos dias demoraria para percorrer a cidade de Nínive a pé? Ok? E aí, à medida que você vai caminhando, você vai perceber a pregação de Jonas. E eu quero entrar com a próxima pergunta. A segunda pergunta é: qual dos atributos de Deus Jonas apresenta para os ninivitas? Atributos é o mesmo que qualidades ou características. Então, qual dos atributos de Deus Jonas apresenta para os ninivitas?
Anotou? Essa pergunta eu vou te dar 3 opções de resposta. Opção A: Jonas apresenta a misericórdia de Deus para os ninivitas. Opção B: Jonas apresenta a justiça de Deus, ou a ira, justiça/ira de Deus para os ninivitas. Opção C: Jonas apresenta o amor de Deus para os ninivitas. Qual desses 3 conteúdos nós vamos encontrar na pregação de Jonas para os ninivitas? Certo? Terceira pergunta acerca do capítulo 3 do livro de Jonas. Quando nós observamos o povo de Nínive e a sua reação diante da pregação de Jonas, nós observamos que mais uma vez alguém puxa a fila, alguém toma a frente e conduz todo mundo para um momento de quebrantamento. Pergunta que vem agora é: quem guiou o povo ao arrependimento? No capítulo 3 de Jonas, portanto, quem guiou o povo ao arrependimento? E a nossa quarta e última pergunta: qual a reação de Deus pelo arrependimento dos ninivitas? Vou perguntar de novo. Qual a reação de Deus ante o arrependimento dos ninivitas? Você, portanto, agora tem 4 perguntas. Vamos estudar o capítulo 3 com calma, leia com muita calma, conversem sobre isso, tirem suas conclusões e a partir de então a gente volta e conversa sobre essas respostas, tá bom? Boa leitura, até daqui a pouquinho. Que bom que você teve o seu período de leitura bíblica do capítulo 3 do profeta Jonas. Vamos então caminhar com as nossas respostas. A primeira pergunta que eu fiz foi acerca do tamanho da cidade de Nínive. Logo no começo, no versículo 3, diz que Nínive era uma cidade muito grande e que precisaria de 3 dias para percorrê-la. E aí, a segunda pergunta que eu fiz foi acerca do conteúdo da mensagem de Jonas. Enquanto Jonas estava pregando, ele apresentou para os ninivitas uma das características, nós teólogos chamamos de atributos, um dos atributos de Deus. Qual foi esse atributo? Eu dei 3 opções: a misericórdia de Deus, a justiça ou ira de Deus ou o amor de Deus. Pois bem, vamos ver a pregação de Jonas. O final do versículo 4 diz que a pregação era: ainda 40 dias, ou daqui a 40 dias, e Nínive será subvertida, de acordo com a minha versão. Ou então, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Jonas não estava pregando misericórdia, arrependimento, não estava convidando ao arrependimento. Jonas era o profeta do caos. Jonas estava dizendo que o circo vai pegar fogo. Jonas andou pela cidade dizendo: a casa caiu para vocês. Era isso que ele estava falando. Então ele não estava apresentando misericórdia e nem amor. Tudo que Jonas estava apresentando para os ninivitas era a ira de Deus, a justiça de Deus, executando juízo sobre aqueles pecadores. É isso que Jonas estava demonstrando para aquele povo. Então esse camarada não queria ver os ninivitas salvos. E a gente já até explicou o porquê, lembra? A Assíria fazia fronteira no norte com a nação de Israel. E constantemente eles faziam as suas incursões militares, as suas invasões ao povo de Israel. E eles já tinham causado muito prejuízo para aquela região mais norte de Israel. E Jonas estava irado com esse povo. Nínive era uma das capitais desses atacantes, desses inimigos. E Deus está querendo pregar para eles, para que eles se arrependam? De forma alguma. Jonas não está concordando com isso. Então Jonas primeiro se recusa a ir. Depois, quando ele é forçado a ir, Jonas prega durante 1 dia, ao invés de pregar durante 3 dias. Então ele prega só para um pedacinho da cidade. E terceiro, na sua pregação ele não dá chance para misericórdia. Ele não convida ao arrependimento. Na sua pregação ele prega apenas a fúria de Deus, a ira de Deus. Então essa é a resposta dessa segunda pergunta. A próxima pergunta que a gente faz aqui é acerca de quem é que puxa a fila, ou quem lidera
os ninivitas ao arrependimento? Quem conduz o povo ao arrependimento? Foi essa a pergunta que eu fiz, não foi? Quando a gente observa do versículo 5 em diante, você vai perceber, e você já viu isso, que os ninivitas dão atenção, dão ouvidos ao que Jonas fala. Eles creem na pregação, e essa pregação de Jonas chega até os ouvidos do rei da cidade. E o rei de Nínive, ele faz um decreto. Portanto, o rei de Nínive, o líder de Nínive, toma atitude e conduz o povo até o arrependimento. E aí a gente chega na nossa quarta pergunta que eu fiz para você. A pergunta foi: qual é a reação de Deus diante do arrependimento dos ninivitas? Essa resposta está no último versículo, versículo 10 do capítulo 3. Olhe lá. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria, e não o fez. Então, quando a gente diz que Deus se arrependeu, o nome disso é uma antropopatia. É quando nós atribuímos para Deus um comportamento ou uma reação que é típica nossa, dos homens. É como se estivéssemos querendo humanizar a Deus, vamos dizer assim. E os autores bíblicos, eles usam essa figura de linguagem, a antropopatia, para nos fazer entender melhor a Deus, para que ele seja mais bem compreendido por nós. Então ele está dando atributos humanos a Deus para que a gente fale: ah, entendi, então é isso que aconteceu. Mas Deus não se arrepende, Deus não volta atrás no sentido de: tá bom, mudei de ideia. Porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus já sabia o que ia acontecer, mas, de acordo com a visão de quem está olhando a cena, a impressão que passa é que, olha, Deus voltou atrás, retirou sua mão de pesar sobre nós. Então essa é a impressão que passa para quem está olhando. Tá joia? Antes de passarmos para o 4, deixa eu fazer um rápido comentário. Você observou que no capítulo 1, quem puxa a fila da conversão, ou pelo menos da adoração, da busca dos marinheiros para os seus deuses, é o chefe do navio? E agora quem puxa a fila do arrependimento e do quebrantamento da cidade inteira de Nínive é o chefe da cidade, no caso, o rei da cidade. Você já percebeu isso? Deus dá uma dimensão toda especial para a figura do líder, quando ele mostra para nós a reação, o comportamento desses líderes diante das circunstâncias da vida. Então, uma dica que nós aprendemos aqui, uma lição que nós aprendemos quando observamos isso, é que a função do líder não é mandar. A função do líder não é dar ordens apenas à torto e à direito. A função principal de todo líder, a começar do líder da casa, é conduzir o povo para Deus. Um líder que não conduz o povo para Deus, ele não está fazendo um bom serviço. Um líder que não sabe conduzir a sua família para Deus, ele está precisando ser melhor orientado e ele está precisando readequar as suas ferramentas de liderança e a sua forma de liderar. Muito provavelmente, os líderes que não conduzem os seus liderados para Deus, se nós formos cavar, nós vamos ver que esses líderes, na verdade, eles não estão muito bem com Deus. Então, líder, se você é um líder, acerte-se com Deus, conduza o seu povo para Deus. Essa é a lição que nós encontramos no capítulo 1 e a lição também que encontramos no capítulo 3. Tá certo? Vamos estudar o capítulo 4 agora? Capítulo 4 do livro de Jonas. Capítulo 4. O capítulo 4 do livro de Jonas é o momento em que Jonas sai da cidade de Nínive. Preste atenção. Preste atenção para você entender o capítulo 4, o que está acontecendo. Qual foi a pregação de Jonas ali na cidade de Nínive? Ele dizia: daqui a 40 dias, Deus vai mandar fogo do céu, vocês vão morrer tudo. Então Jonas termina no primeiro dia e ele sai. Agora tem mais 39 dias esperando o fogo vir do céu. Esse capítulo 4 acontece durante esses 39 dias e no final deles em especial. Durante o capítulo 4 você vai perceber um diálogo de Jonas com Deus no topo de um morro. Jonas sobe num morro que tem perto da cidade e fica assistindo de camarote querendo ver o fogo cair. E aí, durante esse assistir, durante essa espera para ver o jogo começar, para ver a brincadeira começar, algumas coisas acontecem, inclusive diálogos de Deus com Jonas. E quando chega o 40º dia e não acontece nada, qual é a reação de Jonas? E como que é o diálogo dele com Deus?
Presta atenção nisso à medida que você for ler o capítulo 4. E essas já são, inclusive, algumas das perguntas que eu vou lançar para você. Vamos olhar as perguntas, então, do capítulo 4. Está pronto para copiar, para escrever? Então, vamos lá. Primeira pergunta. No começo do capítulo 4, Jonas se entristece ou se enraivece com Deus, porque Deus não castiga os ninivitas, porque Deus se arrepende e perdoa os ninivitas. E nesse momento ele fica muito bravo, esbraveja e pede a morte para si. Então ele sobe no morro e ele espera para ver se Deus vai realmente queimar a cidade como ele tinha prometido, ou se essa mudança de planos foi efetivamente genuína e verdadeira. E durante esse período surge algo, um novo elemento. Deus faz nascer algo ali que vai trazer alívio para Jonas. O que é? Essa é a primeira pergunta, portanto. O que é que traz alívio para Jonas ali do versículo 6 em diante? Entendeu? O que é que traz alívio para Jonas dos versículos 6 em diante? Mais duas perguntas agora então para você, perguntas até que eu acabei de citar há pouquinho tempo atrás. Quando a gente olhar o capítulo 4 e ver esses diálogos de Jonas com Deus e de Deus com Jonas, primeira pergunta, qual a reação de Jonas quando percebe que Deus perdoa os ninivitas? Vou repetir, qual a reação de Jonas quando ele percebe que Deus perdoa os ninivitas? Já até demos a resposta aqui, não é mesmo? E nesse diálogo de Jonas com Deus, a pergunta que eu vou fazer durante esse final do capítulo 4, quando você perceber o diálogo de Deus com Jonas, preste atenção nessa pergunta que eu vou fazer, porque você vai encontrar a resposta lá no final do 4. Qual é a fala de Deus para Jonas diante da reação dele quando encontra o perdão de Deus para os ninivitas? Qual é a fala de Deus para Jonas quando Jonas se encontra com o perdão de Deus, o perdão que Deus dá para os ninivitas? O que Deus conversa com Jonas? Tá certo? Preparado para estudar o capítulo 4? Dê uma olhada lá, gaste bastante tempo, não tenha pressa. Esse capítulo 4 é precioso. Depois eu vou voltar e vou conversar mais com você sobre o capítulo 4, mas agora eu vou deixar você aí para você fazer o seu estudo bíblico, a sua leitura, tá legal? Daqui a pouquinho a gente volta, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Boa leitura. Estamos de volta, que bom! Espero que tenha sido muito proveitoso esse seu tempo de leitura bíblica. Parabéns, você acabou de concluir a leitura bíblica de um livro inteiro, o livro do profeta Jonas. Agora falta só a gente conversar sobre o capítulo 4 e depois fazer o encerramento do livro, tá legal? A primeira pergunta que eu fiz diz respeito a um elemento novo que surge na cena. Quando Jonas sobe naquele morro e fica olhando, esperando ver o circo pegar fogo, Deus dá um presente para Jonas e manda uma criatura nova. Criatura no sentido de algo criado, tá bom? Manda uma criatura nova. O que é? Quando a gente percebe no versículo 6, sobe uma planta por cima de Jonas e faz sombra sobre a sua cabeça. Se fosse hoje em dia, Jonas morasse numa cidade elegante, bonita, confortável, ele provavelmente então estaria desfrutando de algo muito parecido com um pergolado, que é aquela madeira que costuma sustentar uma trepadeira, uma planta que cresce, toma conta de tudo e faz sombra para quem está embaixo. Jonas estava experimentando isso, uma planta. Algumas traduções dizem que é uma aboboreira. Nós observamos o versículo 6, então, dizendo que essa planta sobe por cima de Jonas para lhe fazer sombra. Isso tudo numa noite. É um dos milagres que Deus faz no livro de Jonas, que algumas pessoas torcem o nariz para ele. Mas ignora essas pessoas que pensam assim, vamos continuar. E aí Jonas fica muito feliz, porque ele está protegido do sol, enquanto ele espera para ver o circo pegar fogo. E aí na noite seguinte essa planta seca. Vem um verme, versículo 7, que seca essa planta. E no dia seguinte o sol vem forte sobre ele e ele não tem como se proteger. Então, primeira pergunta, qual que é a criatura, qual que é o elemento novo que vem na cena agora no capítulo 4 do livro de Jonas? E o elemento novo é uma planta, é uma trepadeira. Segunda pergunta que eu fiz foi com relação à reação de Jonas. Quando Jonas olha para Nínive e percebe que Deus não vai castigar a cidade e percebe que Deus quer perdoar, ou melhor, já perdoou a cidade, qual era a reação de Jonas? E aí a gente percebe duas vezes a manifestação da ira de Jonas. Primeira fica no versículo 2, dizendo: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava lá na minha terra?
Eu sabia que o Senhor é rico em misericórdia, que o Senhor é clemente, é tardio em se irar, é grande em benignidade, se arrepende do mal. Eu sabia que esse pessoal ia se converter e o Senhor ia perdoar esses miseráveis. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso, é por isso que eu me adiantei, fugindo. Eu não queria que eles recebessem perdão. Eles não merecem perdão, eles são os miseráveis que tudo merece morrer queimado. Por isso que eu fugi para Tarsis. Então, logo no comecinho ele já fala isso, e ele termina esse primeiro discurso dele no versículo 3 dizendo: por isso, Senhor, tira a minha vida, eu te peço que o Senhor tire minha vida porque é melhor morrer do que viver. Olha só que extremo que Jonas chegou. E depois ele vai ter uma conversa parecida com essa com Deus, no versículo 8 em diante, quando, depois que essa planta morre, o sol bate forte sobre sua cabeça e ele percebe: eu não posso nem ficar aqui assistindo em paz a possível morte dos ninivitas, agora tem que aguentar esse sol sobre a minha cabeça? É melhor morrer do que viver. Então essa é a resposta da segunda pergunta. Qual que é a reação de Jonas? E aí lembra-se da terceira pergunta, como foi o diálogo de Deus com Jonas? Quando Deus vê qual é a reação de Jonas ante o perdão que ele está oferecendo para Nínive, como que é a fala de Deus? E a gente vai encontrar isso ali no versículo 10 em diante. Deus manda uma planta como uma ferramenta didática preciosa para ensinar algo para Jonas. Deus manda uma planta e essa planta morre. E Jonas fica chateado porque a planta morre prematuramente. E no versículo 10 Deus fala: Jonas, por acaso você acha razoável você ter piedade, se entristecer com a morte de uma planta? E Jonas fala: eu acho que sim, é razoável essa minha ira, sim. E aí a lição de Deus no versículo 11, ele fala: por acaso eu, então, não posso ter compaixão da grande cidade de Nínive? Em outras palavras, o que ele está dizendo nos versículos 10 e 11 quer dizer que você acha razoável, você pode ter piedade de uma planta, que, como ele diz aqui, não te custou nada para nascer, não te custou nada para crescer, num dia nasceu, no outro dia morreu. Você pode ter piedade dela, mas eu não posso ter piedade da grande cidade de Nínive, cheia de animais, crianças, velhos. Eu não posso ter piedade deles, então? E o livro acaba. E a gente não sabe a reação de Jonas. É assim a conversa de Deus. Então Deus manda uma planta como uma ferramenta pedagógica para ensinar para Jonas que assim como Jonas pode se chatear com a morte de uma planta, Deus também pode ficar entristecido com a morte de todos os moradores de uma cidade. E ao invés de se entristecer com a morte, Deus oferece o perdão. É isso. Qual que é uma das grandes lições, e talvez a lição principal do livro de Jonas? É a lição da misericórdia. Nós já falamos da misericórdia no capítulo 2. Deus no capítulo 1 tem misericórdia daqueles navegadores, daqueles marinheiros. Deus no capítulo 2 tem misericórdia de Jonas e dá para ele uma segunda chance. Deus no capítulo 3 tem misericórdia dos ninivitas e no versículo 10 do capítulo 3 é dito que Deus resolve mudar de ideia e retira de sobre Nínive o castigo que estava destinado para eles. E no capítulo 4 Deus dá uma aula de misericórdia para Jonas dizendo: eu vou ter misericórdia sim, Jonas. Eu posso ter misericórdia sim, Jonas. Você quer ter misericórdia de plantas? Eu prefiro ter misericórdia de pessoas. E qual que é o grande ensino que está sendo passado? O livro de Jonas, ele termina sem uma explicação de como foi que o profeta ficou. Nós não sabemos se Jonas concordou com Deus, baixou a cabeça e falou: verdade, Senhor, o Senhor está certo e eu estou errado. Ou então se ele continuou discutindo e esbravejando com Deus. Agora preste atenção, tem uma outra narrativa na Bíblia, e eu sei que já acabaram os momentos das perguntas, mas eu quero fazer mais uma. Você não precisa dar pausa para sair respondendo não, tá bom? Tenta se lembrar. Tem uma outra narrativa na Bíblia em que também acontece a mesma coisa. Uma história contada, chega no final, a história acaba e você não sabe como que fica aquela personagem que estava sendo apresentada. Aquele personagem, não sei como você prefere falar. Que história é essa? Que, a semelhança da história de Jonas, apresenta uma narrativa e quando termina, você fica em suspenso pensando: o que foi que aconteceu? Como que essa história terminou? A história do filho pródigo. Espero que você tenha pensado nela. Na narrativa do filho pródigo, que deveria, aliás, se chamar do pai bondoso ou do pai pródigo, nós percebemos que um homem tem 2 filhos. O mais novo resolve pegar tudo que tem e o mais velho fica trabalhando com o pai. O mais novo sai para viajar, gasta todo o dinheiro e o mais velho fica trabalhando com o pai. O mais novo se arrepende, o mais velho ainda está trabalhando com o pai. O mais novo volta e o mais velho estava trabalhando quando isso acontece. Aí o pai se alegra com a volta do mais novo e o mais velho fica emburrado, chateado, fala para o pai:
Ah, esse teu filho gastou seu dinheiro, agora você faz festa para ele. E aí termina a narrativa com o pai dizendo: filho, tudo que é meu é seu. Mas esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Acabou. E aí? E o filho mais velho? E o irmão mais velho? Qual é a reação dele? Eu tenho que... E aí a gente fica virando a página caçando o final da história. E não tem final da história. Por que Jonas não tem o final da história? E por que a narrativa do filho pródigo não tem o final da história? Muito simples, porque as duas contam a mesma coisa. É alguém que acha que é justo e entra em contato com alguém que esse aqui considera indigno de misericórdia. Mas esse segundo elemento recebe misericórdia. E o primeiro elemento fica muito chateado com isso e fica bravo com o pai. Porque na história do filho pródigo, o pai representa Deus. E Jonas está bravo com Deus. O Jonas, o bonzão, aquele que é santo, ele fica chateado com Deus porque resolve olhar com misericórdia para alguém que, de acordo com Jonas, não merecia. Na história do filho pródigo, o filho mais velho, o irmão mais velho, fica chateado com o pai porque, ao ver dele, não merecia, o filho mais novo não merecia ser olhado com misericórdia pelo pai. Está percebendo? O que é que a história do filho mais velho quer dizer? A história do filho pródigo quer dizer? Quer dizer que Israel se achava bom demais e por isso guardava para si a mensagem de que Deus ama pecadores. Essa é a bronca que Jesus dá através dessa parábola no Evangelho de Lucas. Quando nós observamos a narrativa do filho pródigo, nós vemos que Deus está repreendendo Israel, porque Israel se recusa a olhar para as outras nações como dignas da mesma misericórdia de que eles foram alvos. E Jonas agora está fazendo o mesmo com a cidade de Nínive. Ele foi alvo de misericórdia de Deus e ele acha que os ninivitas não são dignos dessa misericórdia. Então o livro de Jonas, apesar de ser uma narrativa de um fato ocorrido, de algo que aconteceu historicamente, o livro de Jonas também é uma pregação para Israel. É uma profecia contra a atitude de Israel de achar que apenas eles eram dignos de serem povo de Deus e ouvir da graça de Deus e ser alvos da misericórdia de Deus. Eles achavam isso sobre si. E Jonas agora está criticando, o livro de Jonas está criticando essa postura desse povo, que recusa-se a achar que os outros povos também devem ser alvos da misericórdia de Deus. E aliás, graças a Deus por esta misericórdia, porque é por causa dela, meu irmão e minha irmã, que você tem a oportunidade de ouvir desse Deus e de aceitar o chamado dele, o mesmo chamado que ele fez no livro de Jonas, o chamado ao arrependimento. Deus não vai mandar fogo sobre você daqui a 40 dias se você não se arrepender, não é isso. Mas existe um fogo, infelizmente, existe um fogo guardado, reservado para todos aqueles que não se arrependerem. Eu espero que você não esteja entre esses. Eu espero que você seja contado entre os que se arrependem. E não ache que você precisa ser digno da misericórdia de Deus. Porque se você fosse digno, não seria misericórdia, seria salário. Se você merecesse, Deus estaria te pagando um salário. Não se chamaria graça. Porque quando Ele dá algo que você merece, é mérito. Quando Ele te dá algo que você não merece, é graça. Por isso que o perdão de Deus sobre nós é graça. Por isso que a salvação sobre nós é graça. Porque Deus nos dá algo que nós não merecemos. Meu irmão e minha irmã, para finalizarmos, sabe quem são os ninivitas? Eu e você. Somos nós. Nós somos os ninivitas da história de Jonas, a história atual. A diferença é que não existe mais um povo ou um profeta, como nós vimos aqui, que foi chamado para pregar contra nós e que se ira com Deus por Ele nos oferecer graça e misericórdia. Agora temos pregadores da misericórdia que dizem, inclusive através dos vídeos e das redes sociais, que Deus perdoa pecadores arrependidos. Vamos orar então? Agradecer a Deus porque Ele oferece misericórdia para mim e para você. Vamos orar e eu vou fazer um convite para você dia a dia abraçar essa misericórdia desse Deus grandioso. Vamos fazer isso? Muito obrigado por esse tempo que você teve de estudo. Agora feche seus olhos e vamos mais uma vez falar com o nosso Pai.
Ah, Deus de graça e Deus de misericórdia, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor não nos trata de acordo com aquilo que merecemos, mas o Senhor nos trata de acordo com o que o Senhor é e de acordo com o que o Senhor sente por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos trata de acordo com a tua bondade, com a tua misericórdia e não de acordo com a tua justiça, porque o que nós merecemos é castigo, Pai. Quero te louvar porque o Senhor aceita pecadores como eu, Senhor. O Senhor aceita pecadores sujos que se chegam arrependidos diante do Senhor. E quero te pedir que o Senhor nos ajude dia após dia a buscarmos cada vez mais a tua face, a fazermos cada vez mais a tua vontade, a nos dobrarmos cada vez mais diante dos teus mandamentos, Pai. Que o Senhor nos ajude a termos o Senhor como chefe, como Senhor, como Rei, como soberano também dos nossos corações, Pai. E que o Senhor nos dê um coração que se alegra quando vê a misericórdia derramada sobre um pecador. E que não permita, Senhor, que nós sejamos de corações endurecidos e que guardemos essa mensagem de misericórdia e arrependimento apenas para nós. Que o Senhor nos dê o privilégio de compartilharmos essa mensagem e de entregarmos para outros a mensagem de que o Senhor perdoa pecadores, Pai. Que o Senhor faça essa mensagem colar no nosso coração, a mensagem da graça, da misericórdia, Senhor, do arrependimento necessário para cada um de nós. Que essa mensagem cole nos nossos ouvidos e no nosso coração e jamais seja esquecida, Pai. Que o Teu Espírito Santo faça isso. É a nossa oração, gratos ao Senhor, gratos pelo livro de Jonas e sua mensagem, gratos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado porque você participou aqui de mais esse estudo bíblico interativo. Espero que a gente continue se encontrando, ok? Deus abençoe. Até a próxima.